porque quando estou fraco, então sou forte. A pergunta que eu quero fazer para você é: você já se sentiu fraco? Compartilha com quantas pessoas você puder, para nós conversarmos um pouco sobre essa questão daquele momento quando a pessoa se sente fraca. Às vezes, chega um momento na nossa vida que a gente diz assim: eu não tenho condição de nada. Mas é naquele momento que nós estamos nos sentindo fracos é que Deus nos usa. Porque a Bíblia fala que Deus, ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Então Paulo, ele estava falando o seguinte, que para que ele não se exaltasse, ele falou: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, ou seja, essa ida dele até o paraíso foi algo tão real que ele não sabia distinguir se ele foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Foi uma ida ao paraíso, ao terceiro céu, de uma forma tão magnífica que ele não soube descrever. Ele primeiro não falou que era ele, mas todos acreditamos que Paulo estava se referindo a ele mesmo, que foi levado até o paraíso. E lá foi ditas coisas inefáveis, coisas surpreendentes, que ao homem não é lícito dizer. Então, quando ele chegou no paraíso, foi dita muitas coisas para Paulo. Mas também Deus permitiu que ele também tivesse um espinho na carne, recebesse um espinho na carne. E ele chama esse espinho na carne de o mensageiro de Satanás, que veio para o esbofetear, quer dizer, tirar toda a energia de Paulo. E ele orou para Deus, falou: Senhor, tira de mim isso. Eu não quero viver com esse espinho na minha carne. A gente às vezes faz oração que Deus não quer atender. Você já fez oração que Deus não ouviu? Que Deus não quis atender? Que Deus não quer atender? Aquela oração que você faz e Deus simplesmente ignora. Eu já fiz muitas orações que Deus simplesmente ignorou. Deus não quis ouvir a minha oração. E Paulo também, Deus não quis ouvir a oração dele. Quando ele orou por 3 vezes, mas Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que coisa interessante. Então significa que quando a gente pensa que está cheio de poder, nós estamos fracos. Quando a gente pensa que estamos cheios da glória de Deus, aí é que nós estamos fracos. Porque ele disse: quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Então, existe essa diferença. Então, Deus, deixa eu só abaixar aqui. Deus, ele quer que a gente entenda o seguinte: ele não quer usar coisas grandes para a gente. Ele quer usar coisas humildes. Às vezes você está pensando, olha o que eu vou te falar, que você orando, buscando a Deus, né, sendo aquela pessoa que sobe o monte, que vai para as vigílias, que vai para a oração, vive orando. Aí você pensa que você está forte por causa disso. Aí é o que o verdadeiro engano. Eu não estou falando que você orar, ir para o monte, ir para as vigílias, para as consagrações, é ruim, não. É excelente. É bom você estar envolvido com as coisas do reino. É muito bom. Mas eu já tive uma experiência, ou não uma, mas várias experiências, de que eu busquei, e eu estava fraco. Eu pensava que eu estava forte, mas eu estava fraco.
Vou dar um exemplo aqui sobre Jesus, né? Jesus, por exemplo, quando foi o momento que Jesus estava mais vulnerável? Foi quando ele estava jejuando e orando lá no deserto. A Bíblia até fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito. Está escrito em Mateus capítulo 4 ou Lucas 4. A Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Já pensou a gente ser conduzido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para nós sermos tentados? Deus muitas vezes quer nos testar em várias coisas. E precisamos ter esse entendimento que Deus está nos testando. E aí, o que a gente imagina? Jesus estava com fome, com sede, sendo tentado em várias áreas da vida dele, e o diabo ofereceu justamente aquilo que Jesus mais desejava naquele momento. Porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, em todas as áreas. Você pensa às vezes que Jesus não foi tentado em áreas, mas ele foi tentado em algumas áreas tremendas. Então o que eu quero dizer para você? Nós precisamos ter esse entendimento de saber que Jesus foi tentado, nós somos tentados sobre várias coisas da nossa vida, sobre vários aspectos. Então, a ida de Jesus para o deserto para ser tentado não fez ele ser forte, não. O que fazia Jesus forte era a consciência que ele tinha na palavra. Deixa eu te falar uma coisa, o que faz você forte é a consciência da palavra. Quanto mais você é uma pessoa voltada para a palavra, mais forte você é, mais você é tão forte, mas você mesmo não se julga forte. Toda pessoa que conhece a palavra não se julga forte. Toda pessoa. E Jesus usou as pessoas menores que existiam e as mais insignificantes. Jesus usou Davi, Deus usou Davi, Deus usou Gideão, menor da casa do pai dele, Deus usou Josué. Deus usa sempre os insignificantes. Aqueles que, olhando assim, olhando, a gente não vê nada, a gente não vê solução, a gente não vê expectativa nenhuma naquela pessoa. Mas aquela pessoa é aquela que Deus quer usar. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, que muitas vezes não aparentamos termos tantas virtudes assim. Às vezes nós não aparentamos estarmos tão bem assim. As nossas fraquezas são muitas vezes evidentes em nós. Mas Deus, ele não quer usar as coisas fortes. Deus quer usar as coisas fracas. Quanto mais fraco você é, mais Deus vai te usar. O que Jesus falou no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espíritos? São os pobres fisicamente? Não. Os pobres de espírito são aqueles que servem a Deus e sabem da sua insignificância diante do Senhor. O pobre de espírito é aquele que não vive se exaltando, aquele que não vive se orgulhando. Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa saber. Jesus falou que não são os humilhados que serão exaltados. Aliás, está lá na Epístola de João isso. Não são os humilhados que serão exaltados, mas aqueles que se humilham. Os que se humilham serão exaltados. Os que se humilham. Então a gente tem que ter esse entendimento aí, tá bom? Até para você entender que você não tem que ser
chacota de ninguém. Ninguém ficar querendo te humilhar. Quem tem que se humilhar é você próprio. Então olha aqui que está escrito em Tiago. Tiago fala o seguinte: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Eu vou repetir. Tiago diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Precisamos nos humilhar diante de Deus, diante do Senhor. Quer ver? Está escrito isso aqui, ó. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Está em Tiago. Também está na Epístola de João, tá? Eu vou ler agora porque eu estou sem a Bíblia aqui, só estou com a Bíblia eletrônica aqui. Mas precisamos ter esse entendimento, que Deus quer usar as coisas pequenas. Por exemplo, as igrejas pequenas são as que mais dão resultado para o reino, ganham mais almas, impactam mais a sociedade, impactam mais o bairro, impactam mais a rua do que as igrejas grandes de cidades. Por que pareça, às vezes a pessoa pensa que não, mas a igreja pequena é aquela que impacta mais. Porque Deus usa as coisas pequenas, as coisas simples, as coisas loucas deste mundo para confundir as outras coisas. É assim que funciona, é assim que a Bíblia fala. Se você se sente pequeno, é aí que Deus quer te usar. Se você se sente fraco, é aí que Deus quer te usar. Se você se sente significante, é aí que Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Essa é a grande verdade. Deus abençoe tua vida aí. Tenha uma noite abençoadíssima na presença do Senhor. Até o próximo vídeo.